Abra comigo Apocalipse 2, versículos 1. Vamos ler o começo do versículo 1 e o começo do versículo 7. Começo do 1, começo do 7. Vamos ler, então, esses dois começos de versículo. Diz assim: ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreva. Versículo 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fecha os olhos. Pai querido, fala conosco por meio do teu Espírito Santo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar na presença de Deus. Gente, do que eu vi aqui, a maioria não estavam, não lembro se estava aqui no dia 4 de março. Eu vou fazer uma retomada rápida do que a gente falou e depois eu entro mais especificamente nos dois itens que a gente não tinha abordado ainda. Então, a gente leu aqui o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um escrito maravilhoso, glorioso, também misterioso, mas que tem muitas aplicações para serem feitas na nossa vida pessoal e na vida da igreja. Ele é uma literatura profética, portanto, rica em tipologia. E quando a gente lê algumas coisas no livro do Apocalipse, talvez não se saiba discernir muito bem o que é isso, o que é aquilo, essas figuras que lá existem. Mas, se nós simplesmente aprendermos as lições objetivas que estão ali nesse livro, nós já seremos muito enriquecidos. Se você quiser aprofundar o teu conhecimento, é claro, você será muito abençoado, com certeza. Esse livro, a partir do capítulo 2, segundo e terceiro versículo, ele fala de Jesus. Jesus que está ditando ao João, e o João está escrevendo as cartas para as igrejas da Ásia Menor, objetivamente 7 igrejas, e Jesus fala com João, João está ali escrevendo, e essas cartas são escritas ao anjo da igreja. Agora, quem era esse anjo? Era um ser celestial? Não. Anjo, ou no grego agelos, também significa mensageiro. Então, agelos é anjo, mas é mensageiro. E aqui, Jesus está mandando João escrever para os mensageiros daquelas igrejas, os líderes, os pastores daquelas igrejas. Por que mais que a gente sabe que não é um ser celestial, mas sim que eram pessoas humanas? Porque não faria sentido Jesus vem aqui no João, aqui na terra, mandar o João escrever alguma coisa lá para um ser celestial. Não faria sentido. Jesus tem contato com os seres celestiais. Então, são os pastores, são os líderes das igrejas. E só que essas cartas foram escritas, endereçadas a priori para aquelas igrejas, uma carta específica para Éfeso, outra para Esmirna, outra para Tiatira, outra lá para Pérgamo, outra para Laodiceia, para Filadélfia, Éfeso, enfim. Só que não era só aquela igreja que lia essa carta. Todas as igrejas ouviam a carta de todas as outras igrejas. Porque essas cartas estavam em um único livro, que era o livro do Apocalipse. Tem as cartas e não só as cartas, todo o conteúdo do livro era colocado ali. É claro que quando uma igreja estava ouvindo aquela carta específica que tinha o nome dela,
haveria uma atenção bem maior. Mas essas cartas foram escritas para igrejas específicas, para todas as sedes, e não só para eles. Essas cartas foram escritas para que eu e você lêssemos, que nós as estudássemos e refletíssemos sobre elas. Então, aqui é Jesus falando, escrevendo, e essas cartas têm uma estrutura básica, uma estrutura que se repete, algumas frases que se repetiram em todas as igrejas. Então sempre diz ao anjo da igreja tal, escreva. Nessas cartas, as igrejas que precisavam de advertências, e a maioria delas necessitou, tinha advertência, mas antes vinha as afirmações, o louvor, o reconhecimento das coisas boas, depois as advertências. E também mencionava uma recompensa para aqueles que vencessem. E algo que sempre foi dito a todas estas igrejas é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E essa voz continua ecoando. O Espírito Santo falou àquelas 7 igrejas. Fala hoje. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é Deus. A Bíblia ensina e fala sobre a Trindade divina, mesmo que esse nome Trindade não tenha na Bíblia, mas o conceito está lá. Jesus falou da unidade. O Pai nele, ele no Pai. Falou do Espírito Santo. Eles, os 3, são um Deus. Eles são 3 pessoas que se formam em uma. É o mesmo do que eu e você. Nós somos espírito, alma e corpo. E daí existem alguns aí que levantam algumas discussões. Não, porque isso é uma tricotomia, não é? Nós somos 2, é só o corpo e a alma, o espírito está junto com a alma, uma coisa só. Eu já ouvi alguns dizer que não é só 3, é 4, porque o homem é um ser social também, e daí veio alguém que disse que a gente é 5, enfim, vão inventando história, mais do que a gente encontra na Bíblia. É espírito, alma e corpo. Nós somos espírito, alma e corpo, e somos uma pessoa. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e são um. E então o Espírito Santo é uma pessoa, é Deus. É Deus. Ele não é uma energia impessoal. Não, é uma pessoa. Ele se comunica, ele fala, ele tem voz. A Bíblia, ele tem sentimentos. Ele é uma pessoa. Então, e o Espírito Santo é a pessoa da Trindade divina, falando aqui nessa terra, agindo aqui nessa terra. A Bíblia fala que Jesus está sentado à direita de Deus Pai, que intercede por nós. Jesus disse, quando estava aqui na terra: se eu não for, o Espírito Santo não virá. É preciso que eu vá para que ele venha. O Espírito Santo atua aqui na terra, contudo, se eles são um, onde um está, todos estão. Gente, isso é glorioso. Isso vai além de nós. Isso vai além da nossa mente, porque é sobrenatural. Nossa mente é limitada, mas isso tudo eu estou abordando para dizer que o Espírito Santo é Deus, que ele é uma pessoa e que ele fala. E Jesus disse que ele fala às igrejas. Eu e você somos igreja. Então a gente tem que saber que Deus, o Espírito Santo, fala conosco. Jesus disse: ouça
o que ele diz às igrejas. Então a gente tem que ter consciência de quem é o Espírito Santo, de que ele é Deus e que ele é alguém que fala. Não é alguém distante, mudo, calado, não. Ele fala. E se ele fala, a gente tem que ouvir, e é isso que Jesus está dizendo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que ele diz. Então, temos que prestar atenção no que ele diz. Mas como que o Espírito de Deus fala? Em primeiro lugar, o Espírito Santo fala através da Bíblia, da palavra de Deus. A maior fala do Espírito Santo está na Bíblia. Foi o Espírito Santo que inspirou a Escritura. O apóstolo Paulo falou, 2 Timóteo, 3º capítulo, versículo 16, diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura, a Bíblia, o cânon sagrado, é inspirado por Deus. E é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução em justiça. Aqui tinha uma referência ao Antigo Testamento, mas o Novo Testamento também é Escritura. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 16, veja o que ele diz, o que Pedro diz, falando: suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender. Suas cartas, as cartas de Paulo. Pedro, fazendo referência às cartas de Paulo, está dizendo que tinha algumas coisas difíceis de entender, nem tudo é fácil de entender, né? E diz: as quais os ignorantes e instáveis eles torcem, como também fazem com as demais escrituras. O Pedro estava dizendo que as cartas de Paulo eram escrituras. A carta que ele estava escrevendo era escritura. Palavra de Deus inspirada. É isso que está sendo comunicado aqui. Então, o Espírito Santo inspirou a palavra de Deus, ele fala através da palavra de Deus. Ele inspirou toda a Escritura é inspirada, disse Paulo. Toda ela é inspirada. E o Espírito Santo nunca vai dizer algo contrário às Escrituras que ele próprio inspirou. E ele fala por meio da palavra de Deus. Se a gente quer ouvir o que o Espírito diz, a gente tem que ler a Bíblia. A gente diz que quer ouvir o Espírito Santo, mas sabe, a maneira que o Espírito Santo mais fala, de maneira mais clara, é a Bíblia. A gente tem que ler a Bíblia todo dia, se a gente quer ouvir o Espírito Santo falar todo dia. A gente precisa estar no culto para ouvir a palavra de Deus de maneira expositiva. É importante estar lá no grupo pequeno para estudar a palavra de Deus, porque o Espírito Santo fala através da palavra. É preciso estar na sala de ensino, aprender a Bíblia. A gente precisa de ouvir o Espírito Santo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Precisamos estar como igreja reunidos e também no tempo individual. Uma das coisas que está consumindo um tempo absurdo das pessoas são as mídias sociais. E há pessoas que gastam várias horas nas mídias sociais. 2, 3, 5, 6. E ficam lá. Saber da vida dos outros, o que aconteceu com aquele, e tem um link que vai para aquele, daí vai para aquele outro. E aquilo consome todo o tempo. E quando se fala em Bíblia, eu diz: não tenho tempo de ler a Bíblia. Ei, como não? Quanto tempo que se fica nas mídias sociais, nas redes sociais? Quanto tempo que se gasta na frente da televisão? E quanto tempo se gasta com a Bíblia? E daí tem gente que diz: não, mas o Espírito Santo não fala comigo. Como assim? Será que a gente tem
Tem parado para ouvi-lo? A gente tem lido a Bíblia? A gente tem gastado tempo com a palavra de Deus? A gente tem investido tempo vindo à casa de Deus? E daí tem gente que reclama da vida, porque a vida é ruim, a vida não presta, porque isso, porque aquilo, porque nada dá certo. Ei, mas a gente tem ouvido o Espírito Santo? Reclama de Deus, está revoltado com Deus? Ei, peraí. Será que a gente tem ouvido Deus? A gente tem dado ouvidos ao que Ele diz? Jesus disse: vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus disse que o nosso erro está aí. Conhecer as Escrituras é também ouvir o Espírito Santo. Vocês erram quando não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. As duas coisas. Aqui a gente tem estado semanalmente no TCL. E a gente tem dito que a gente busca as duas coisas no TCL. Conhecimento da Escritura e poder de Deus. As duas coisas precisam andar juntas. Quero convidá-lo para estar aqui no TCL, nas terças-feiras à noite, sábado, 4 horas da tarde, também para aprender mais sobre as Escrituras, ouvir o Espírito Santo. Então o Espírito Santo fala através da palavra de Deus. Alguns, às vezes, dizem, não, porque tem coisas na Bíblia que é chato de ler. Chato somos nós. A gente que é chato, não a Bíblia. Eu não estou dizendo que tudo seja fácil. Mas quem sabe você lê alguma coisa e diz, mas eu li, mas isso parece que não adiantou, adiantou sim. Quando você está lendo a Bíblia, você está honrando a Deus, você está com a palavra dele na mão. Você está reservando um tempo para Deus. Mesmo que a impressão sua que talvez não aconteceu nada, é uma impressão. Porque você está lendo a palavra de Deus, o Espírito Santo está ministrando ao teu coração. Eu sempre digo e vou continuar dizendo, que para a gente efetivamente ler a Bíblia, a gente tem que ter um método. Quem não tem um método de leitura não lê a Bíblia. Aquele que diz, hoje vou ler isso, hoje vou ler aquilo, abre um dia lá no lugar, lê uma coisa. Não, esse não lê a Bíblia, esse está enganando a si mesmo, antes de tudo. Escolha o método. Uma sequência. Eu, pessoalmente, há anos, eu leio a Bíblia num método que a gente até distribuiu aqui uma época, um roteiro de leitura bíblica de 2 anos, e, sintetizando, é mais ou menos um capítulo do Antigo Testamento, outro do Novo. E alguns dias é mais do que esses 2. Mas a gente precisa ler a Bíblia, porque o Espírito Santo fala através das Escrituras. Rapidamente aqui, o Espírito Santo fala, confirmando tudo que Jesus afirmou. Jesus disse em João 16, versículos 13 e 14, diz, mas quando o Espírito Santo da verdade vier, ele os guiará toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. O Espírito Santo glorifica Jesus. Não um outro homem qualquer. Não uma outra pessoa. Toda a ação e fala e voz do Espírito Santo indica Jesus e busca glorificar a Jesus. A manifestação do fruto do Espírito revela o caráter de Jesus. A manifestação dos dons do Espírito são para revelar o poder de Jesus, mas não o poder dos homens. Não é para trazer glória para os homens, porque o homem não sabe lidar com glória. A glória é para Jesus. Qualquer suposta manifestação que aconteça em algum lugar e ao homem que esteja sendo glorificado, fuja dela.
Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele vem para glorificar Jesus. Ele anuncia Jesus. O verdadeiro Espírito de Deus, e Jesus disse que ele é o Espírito da verdade. Ele indica Jesus. Jesus é o caminho, verdade e vida. Ontem lá no Vida Show, eu estava conversando com uma família que veio no culto do amigo. Uma pessoa estava lá no cartão de oração, e ela veio, e daí veio a família toda. E daí a gente estava conversando sobre essa questão do mundo natural acessar o mundo espiritual. E eu disse, olha, só tem 2 lugares no mundo espiritual. Um é o mundo espiritual divino, outro é o maligno. Não tem um intermediário. E a única maneira para acessar o mundo espiritual divino é por meio de Jesus. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Isso implica em mundo espiritual de Deus divino. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Agora, se tem acesso ao mundo espiritual através de alguém outro, de alguma outra maneira, a qualquer tipo de coisa que não seja por meio de Jesus, e vai acessar o mundo espiritual, esses outros acessos, todos eles, sem exceção, vão acessar o mundo espiritual maligno. E daí alguém diz, não, mas era coisa boa, falava do bem, tinha caridade, fazia, se faz o bem é de Deus. Não, não necessariamente. A Bíblia diz que o diabo se faz de anjo de luz. O diabo nunca vai, de primeiro ao menos, aparecer alguém com rabo pontudo, com garfo na mão, com uma cara feia. Se alguém ouvir assim, vai fugir. Não, a Bíblia diz que ele vai se transformar em anjo de luz, vai tentar aparecer da maneira mais atraente possível. Não, mas era gente boa e falava de alguém que é da história, que fez o bem na história da humanidade, então, não, é enganação. Mas era um espírito bom, um espírito de não sei quem e tal. Não. Era um espírito maligno. Só tem um espírito que é divino, que é o Espírito Santo. Qualquer outro espírito que se busca, que se nomeie ou que se receba por aí, fuja disso. É maligno. Só tem um Espírito que é divino, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo sempre fala de Jesus, indica Jesus. Então, tudo que o Espírito Santo diz às pessoas, às igrejas, aponta para Jesus. Gente, agora eu entro no que a gente não tinha falado lá em março. E o terceiro ponto que eu quero abordar nessa mensagem é que o Espírito fala aquilo que está no coração de Deus. Então, a maior fala do Espírito Santo é Bíblia. O Espírito Santo sempre vai indicar Jesus. E o Espírito Santo diz aquilo que está no coração de Deus. O apóstolo Paulo falou aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11, diz: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Por que a gente tem que ouvir o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, ele conhece as profundezas de Deus.
É o Espírito Santo que nos revela o que está no coração de Deus. Ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Em Isaías 59, versículo 9, nós lemos o que a Bíblia diz, e diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Em primeiro lugar, o Espírito fala por meio da Bíblia, mas há coisas que não estão na Bíblia. Mas que o Espírito fala. Mas tudo que o Espírito falar vai ter base na Bíblia. O Espírito Santo nos indicou a gente ter esse movimento de semeadura. Período de oração, abençoar amigos, orar em favor de amigos. Sabe, isso tudo tem a base na Escritura, que diz que a gente tem que abençoar pessoas, orar por pessoas, compartilhar as boas novas, tem a base. Isso que o Espírito diz. Mas o Espírito Santo também nos orientou nesta campanha. Ele deu a visão dos cartões de acompanhamento. O Espírito Santo veio com isso. Isso era algo que estava no coração de Deus, embora não esteja na Bíblia, tem base na Bíblia. Mas não tem um versículo na Bíblia que diz: faça 4 cartões, o vermelho, o amarelo, o azul e o roxo, e leia com o seu amigo e faça assim. Não tem isso tudo na Bíblia. Mas a Bíblia diz que é para a gente compartilhar. E o Espírito Santo deu então essa estratégia. Isso veio do Espírito. Isso estava no coração de Deus. E daí Deus começa a fluir através dessas coisas. Sabe? Isso se aplica à nossa vida pessoal, familiar e como igreja. Saber, buscar aquilo que está no coração de Deus. E a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são bons. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Vem dele, e não há variação em Deus, e tudo que vem dele é bom. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Não quer dizer que é fácil, mas na sua conclusão é boa, agradável e perfeita. Então a gente tem que buscar aquilo que está no coração de Deus, a vontade de Deus. E muitas vezes eu oro e digo: Espírito Santo, tu sabes o que está no coração do Pai. Coloca no meu coração aquilo que está no coração do Pai. Muitas vezes eu digo: Jesus, eu quero ter os teus sentimentos. Me dá o teu coração. Eu quero sentir o que o Senhor sente. Eu quero chorar o teu choro. Eu quero ter a tua alegria. Eu quero do Senhor. Eu quero o coração do Pai no meu coração. E é o Espírito Santo que conhece essas profundezas de Deus. Então a gente tem que ouvir o Espírito Santo, porque ele sabe o que está no coração de Deus. Sabe por que mais a gente tem que ouvir o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo sabe o que acontece nos bastidores do mundo espiritual maligno. Ele sabe o que acontece lá no território do inimigo. Muito interessante, segundo o livro de Reis, capítulo 6, lá quando o rei da Síria, lá dos arameus, ia armar emboscadas para Israel, mas lá estava Eliseu em Israel, e Eliseu ouvia Deus, o coração de Deus, o Espírito, e Deus dizia: olha, os arameus vão armar uma emboscada lá, avisa ao rei de Israel para não passar por lá. O rei de Israel ouvia, até verificava, ver se era isso mesmo, e ele não ia lá. Daí, o rei da Síria ficou muito indignado com isso. Ele disse: alguém aqui está nos traindo. Alguém, quando a gente faz o planejamento para atacar Israel, alguém vai lá e conta para eles como é. E daí no versículo 12, diz: respondeu um dos conselheiros:
Nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta, que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Gente, isso não é lindo, não é incrível isso? Sabe o que é isso? O Espírito revelando o que estava acontecendo lá com o inimigo. Os planos do inimigo. Quando a gente ouve o Espírito Santo, muitas vezes o Espírito Santo vai nos dizer o que o inimigo está aprontando lá, e a gente evita aquele negócio, aquele caminho, aquela ação. O Espírito Santo muitas vezes revela, o Espírito Santo é uma pessoa, ele fala ao nosso espírito, ele fala ao nosso coração, ele fala nas linguagens dele. Ele pode falar numa visão, num sonho. Eu lembro dos meus avós, como Deus falava com eles em sonho. E quantas coisas que o Espírito Santo falava a eles, está para acontecer isso de ruim. Daí eles oravam e aquilo não acontecia. Era mais ou menos o que acontecia com Eliseu. Vi isso na vida do meu pai, da minha mãe. Na minha vida, em vários momentos essas coisas aconteceram. O Espírito Santo começa a incomodar, a alertar, a avisar a respeito de algumas coisas que o inimigo está planejando. Então essas coisas são evitadas. Mas de repente, um monte de cristão está caindo em cilada do diabo, em laço do diabo, porque não ouve o Espírito. Ouve de tudo. Ouve Ana Maria Braga a manhã inteira. Ouve o jornal da Band, da Record, da Globo, todas as sessões. Assiste a novela das 7, das 8, não sei das quantas. Tudo isso, tá por dentro, tudo isso, está ouvindo tudo isso. Ei, e o Espírito? O Espírito Santo está sendo ouvido? E às vezes o Espírito Santo lá está falando, está dizendo. É muito interessante uma passagem quando Elias está na caverna, com medo de Jezabel, fugindo. Daí Deus manda que ele saia da caverna para ouvir a voz dele. E daí algumas coisas acontecem. Acontece um vento muito forte. Mas diz que Deus não estava no vento. Um terremoto, Deus não estava lá. Fogo, Deus não estava lá. E daí diz que veio uma voz mansa e suave. E Deus estava lá. Não que Deus não fale no fogo, no terremoto, no vento. Não que Deus não fale assim, dessas maneiras, né? Mais fortes, talvez. Mas a maioria das vezes, Ele fala com uma voz mansa e suave. E para a gente poder ouvir essa voz mansa e suave, a gente tem que ter sensibilidade e disposição para ouvir, prestar atenção e estar na presença dEle. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Daí, quem sabe alguém diga, Silas, isso que você está falando é muita areia para o meu caminhão. Né? Estou aqui, recente, vim aí no culto do amigo, está aqui, né? Isso aí é só para os mais avançados. Não. Isso é para você que entregou a tua vida a Jesus. O que a gente precisa para ouvir o Espírito Santo? O que é necessário para ouvir o Espírito Santo? Em primeiro lugar, eu preciso me tornar um filho de Deus. A Bíblia diz que todos aqueles que receberam Jesus tiveram o poder de se tornarem filhos de Deus. Romanos 8,16, a Bíblia diz, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. É preciso ter Jesus. Então, quando a gente recebe Jesus, o Espírito Santo está em nós. Precisamos, segundo diz Gálatas 5,16, viver pelo Espírito para não cumprirmos os desejos da carne.
Quando ando no Espírito, mais vou ouvi-lo. Quando mais eu ouço o Espírito Santo, eu tenho comunhão com Ele. Mas para ouvir o Espírito Santo, eu tenho que me encher cada vez mais dele. Cada vez mais. Quando a Bíblia fala de ser cheio do Espírito, é o ser batizado no Espírito que aconteceu lá em Atos capítulo 2. E lá vai dizer que o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas e elas começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Você sabe uma maneira para você ser mais íntimo do Espírito Santo e ouvir melhor a voz do Espírito? Ore em outras línguas. Ore em línguas. Ore em línguas todos os dias. Ore em línguas na sua casa. Ore em línguas quando você está no carro. Ore em línguas sempre. Quando a gente ora em línguas, a Bíblia diz que o nosso entendimento fica sem fruto, a gente não entende nada, mas o nosso espírito ora bem. Quando nós oramos na linguagem do Espírito Santo, nós passamos a ter mais intimidade com o Espírito Santo. Isso fará com que a gente consiga ouvir melhor o Espírito Santo. Como mais que a gente ouve o Espírito Santo? Quando a gente constrói e participa de lugares, de atmosferas, onde ele se manifesta. Efésios 5, 18 a 20, a Bíblia diz: mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. E aqui, mesmo lá no grego, é a voz passiva, que não está praticando uma ação, mas está recebendo. Deixem-se encher do Espírito Santo. Como? Em um lugar onde tem algumas ações específicas, e diz: falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Como que a gente é cheio, como que nós nos deixamos encher pelo Espírito Santo? Quando tem salmos, tem hinos, cânticos espirituais. E cânticos espirituais é bem possível que seja uma referência também ao cantar em outras línguas. Cânticos espirituais, cantando, louvando de coração ao Senhor. Louvando de coração ao Senhor. E é isso que a gente faz aqui. Sabe por que às vezes você chega aqui, não está muito bem, você sai daqui outro? Por causa do Espírito Santo. Porque a gente começa a louvar a Deus aqui, a adorar a Deus, a glorificar a Deus. E a casa vai enchendo, o Espírito Santo vem vindo, vai operando. Por isso a gente precisa de culto aqui, estar junto. Nesse ambiente, o Espírito Santo vai nos enchendo, a gente vai recebendo. Deixem-se encher pelo Espírito Santo, como? Com hinos, cânticos espirituais, salmos, louvando a Deus. E você viu uma outra coisa aqui que é muito importante? E diz: dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que quando a gente é grato, quando a gente agradece a Deus, o Espírito Santo nos enche. Sabia disso? Quando a gente tem coração grato a Deus, e também isso é importante para com as pessoas, a Bíblia diz que quando a gente dá graça, o Espírito Santo enche a nossa vida. Mas sabe o que acontece com muito cristão? Só reclama. Só reclama. A vida é uma eterna reclamação. Nunca nada está bom. Levanta reclamando, passa o dia reclamando, deita reclamando.
reclama da mulher, do marido, do filho, da filha, do pai, do patrão, né? É só reclamação. Tem casa que o ambiente é pesadíssimo, nada está bom. Tem relacionamentos entre marido e mulher que a única comunicação é buscar defeito um do outro e comentar o defeito um do outro. O Espírito Santo não vai poder encher essas casas, esses casamentos. O Espírito Santo enche quando tem gratidão. Gratidão. Até mesmo as nossas orações, às vezes ela tem de tudo, menos gratidão. Menos gratidão. A gente começa com uma metralhadora pedindo. A gente não agradece. Tem uma disciplina. Comece a tua oração agradecendo. Tenha tempo de gratidão por tudo que Deus tem feito. É o que o salmista disse no Salmo 103. Bendiga a minha alma ao Senhor. E tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor. E não se esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, te coroa de graça e de benignidade. Quanta coisa Deus tem feito! Ei! Se nós só tivéssemos a bênção da salvação para agradecer, já deveríamos estar saltando de alegria. Porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Jesus disse aos discípulos, não se alegrem porque os demônios se sujeitam a vocês, mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito nos céus. Tem que ter gratidão, tem que ter alegria. Vamos parar de ser reclamão. Murmurar, reclamar de tudo. Quando nós agradecemos, na nossa casa tem gratidão, na nossa boca tem gratidão, na nossa oração tem gratidão, nos nossos cultos tem gratidão, o Espírito Santo se manifesta. Nós ouvimos isso na semana passada, um testemunho de um pastor da Suécia. Eu, Carlinhos, o Joe, o Rodrigo, Eduardo, Isaac, enfim, mais alguns. Nós estivemos na semana passada na Guatemala, uma conferência de líderes de jovens de 83 nações diferentes, dos 5 continentes, uma bênção. E a gente ouviu muita coisa. E um dos testemunhos que... Um dos testemunhos que eu vi lá do pastor Joaquim, lá da Suécia, que estava lá, ele falou da importância da gratidão nas orações, e que ele tem esse hábito de sempre agradecer. Ele começa agradecendo, e ele agradece. E daí, isso aconteceu uma vez, ele veio com o carro dele, ele estacionou num lugar íngreme. É onde ele morava, certo? E o menino dele, o menino dele no carro, certo? No caso, ele avisou o menino dele, olha filho, eu vou aqui em casa, eu já volto, fica aqui, tá? Tá. Daí ele veio, voltou, na hora que ele voltou, viu lá embaixo o carro dele. E quando ele viu o carro lá embaixo, e era uma ladeira, ele pensou, meu filho está morto. De repente, ele olhou e viu ao lado o filho dele. Ele disse, filho, o que aconteceu? Ah, papai, eu vim ali e eu baixei aquele negócio lá. Daí ele falou, tá, mas quando você vai baixar, o carro já ia. Como é que você ia baixar e sair do carro? Daí ele falou, não, papai, na hora que eu baixei, veio um anjo e me tirou aqui do carro e me colocou aqui ao lado. E daí ele ouviu aquilo. E daí, naquele momento, Deus disse a ele, sabe por que isso aconteceu? Porque você sempre agradece. Você tem gratidão.
Quem sabe alguém duvide de uma história dessa? Eu não. O meu Deus é Deus. É o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouçamos o Espírito através das Escrituras. Lembremos que o Espírito Santo sempre aponta para Jesus. O Espírito Santo conhece as profundezas de Deus e sabe o que se passa no inferno. Ele pode nos revelar tudo isso. E que busquemos ser sempre e cada vez mais cheios do Espírito Santo.